Boa noite, como vocês estão? Como passaram a semana? Salve Maria Santíssima. Deixa eu compartilhar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu compartilhar. Acho que tá tudo ok, né? Boa noite. Deixa eu só silenciar aqui meu celular para não ficar apitando aqui para vocês. Peraí que tá com eco aqui. Deixa eu desligar. Para não ficar apitando aqui para vocês. Pronto. Boa noite, Neuza. Que bom que você vai conseguir participar hoje. Boa noite, Cezinha. Deus abençoe, meninas. Quem mais for chegando por aí, vai deixando um oi. Olha, hoje nós vamos meditar um pouquinho, justamente na liturgia de hoje, a primeira leitura da liturgia de hoje, que é Carta de São Tiago, versículo... Ainda tá dando eco aqui, não tá? Peraí, deixa eu... Pronto. Acho que agora vai parar. Nós vamos meditar então hoje na Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos... Eu nem vou ler tudo, tá? Mas o que está na liturgia hoje é do versículo 13 ao 18. E hoje, quando eu estava fazendo a minha leitura diária, eu senti vontade de partilhar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Então, hoje a gente vai meditar na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Então, quem for chegando aí pode ir pegando a sua Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Boa noite, Cezinha. É uma Bíblia ótima, tá? Quem puder adquirir, eu demorei muitos anos para conseguir adquirir a minha, mas valeu muito a pena. Então, meninas, falando já, né, antes da gente meditar a palavra e rezar, falando sobre a missão dessa semana. A missão dessa semana, acabei de colocar aí no grupo, é o fogão. Então, a semana passada a gente fez aqui aquela limpeza, né, caprichada na geladeira, organizou a nossa geladeira para começarmos aí a fazer a organização alimentar. Dei bastante dica, né, na live da semana passada, para adiantar aí, para a gente variar o nosso cardápio e para a gente adiantar na hora que a gente vai fazer comida, né? Então, valeu muito a pena. Amanhã vou fazer novamente, vou partilhar com vocês a experiência. Amanhã eu vou ter que cozinhar feijão. Semana passada eu não precisei, mas amanhã eu vou ter que cozinhar feijão, fazer o arroz. E aí eu já deixei descongelando sobrecoxa e peito de frango. Nessa semana só vai dar frango aqui em casa. Não tem carne bovina. Aliás, tem um pedaço de lagarto que eu vou fazer, mas é uma receita que eu tenho, eu nem sei se eu vou fazer amanhã também, tá? E ainda tem um pedaço daquele rocambole de carne moída que eu fiz a semana passada. Então, eu achei que foi muito bom, realmente, eu quase não cozinhei o resto da semana. Valeu a pena. Foi cansativo. Então, assim, quem tem disposição, né, quem tem saúde aí para ficar 2, 3 horas na cozinha, vale realmente muito a pena, tá?
quem não tem saúde, né, tanto quanto quem está mais novo, também não tem nenhum problema de saúde, a ideia seria colocar, então, um dia fazer o arroz e o feijão, outro dia fazer um tipo de mistura, outro dia fazer outro. Eu acho que adianta bastante, né? E aquilo também da nossa alimentação melhorar também, né? Tanto pela variedade, quanto pelos itens que a gente coloca no nosso cardápio. De legumes, de verduras, então vale muito a pena, tá bom? Eu vou trazendo todas as dicas depois para vocês. E essa semana, então, a gente vai fazer aquela limpeza caprichada no fogão, tá bom? Então, limpar o forno, as grades do fogão, ali as bocas, os acendedores, fazer aquela limpeza bem caprichada. E aí, quando for daqui a um tempinho, 1 mês, 2 meses no máximo, a gente vai estar com a nossa cozinha nos trinques, né? E aí é só ir conservando também, né, meninas? É fazer uma limpeza caprichada uma vez e depois ir sempre limpando. Então, se a gente limpa sempre, eu lembro que teve uma vez que era os eletrodomésticos, a missão. E foi a Rejane que postou assim que ela teve o maior trabalho para limpar lá o liquidificador, que fazia tempo que ela não limpava. E aí eu até falei para ela a dica, né? Eu sempre que eu uso o liquidificador, eu já passo ali um paninho. Eu gosto muito de usar, agora tem um Veja Power Fusion, não sei se é assim que pronuncia, tá? Que é com bicarbonato, e eu gostei muito dele, porque além dele não estragar ali, que às vezes quando a gente usa Veja nos eletrodomésticos, eles começam a enferrujar com o tempo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então esse Veja aí, além dele não enferrujar, ele também deixa um brilho, sabe? Não fica manchado, ele deixa um brilho no eletrodoméstico, armário. Então eu gosto bastante de usar ele na cozinha. Então toda vez que eu uso o liquidificador, o processador, a batedeira, então eu sempre já limpo, então não fica aquela limpeza pesada e também não fica aquele eletrodoméstico sujo, né? Então eu sempre tô fazendo e fica sempre tudo limpinho, não dá tanto trabalho, a gente não perde tanto tempo fazendo uma limpeza pesada nele. É o caso do meu fogão também, tá? Então sempre tô ali fazendo aquela limpeza mais rapidinho. Então essa é a nossa missão da semana. Postem foto no grupo para que outras mulheres se sintam inspiradas também, que outras mulheres sintam vontade também de fazer essa limpeza, né? Então vamos lá pegar a nossa Bíblia, Carta de São Tiago, capítulo 3, versículo do 13 ao 18. Não sei se eu vou chegar até o 18 não, tá? Essa é a primeira leitura de hoje. E aí a gente vai partilhar um pouquinho e depois a gente pode também rezar sobre esse assunto, tá? Hoje eu tô com a garganta meio ruim, é por causa de estar com o ventilador ligado o tempo inteiro. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor, nós nos consagramos a Ti nessa noite, consagramos o nosso olhar, o nosso escutar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso lembrar, o nosso raciocinar. Tudo que somos, tudo que temos, Senhor, consagramos a Ti. Pedimos a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima para essa conversa que vamos ter. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos do 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento suas obras, repassadas de docilidade e sabedoria. Essa é a primeira leitura de hoje, tá? Para quem foi chegando depois aí. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento suas obras, repassadas de docilidade e sabedoria. Mas, se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Então, meninas, como eu já falei para vocês, né, toda reflexão, toda leitura da palavra de Deus que eu trouxer aqui no grupo vai ser voltado para a nossa realidade de mulheres, vai ser voltado para esse nosso desejo e esse nosso propósito, esse nosso empenho de ser mulheres como Maria. Então, essa leitura de hoje, ela me tocou e eu quis trazer para vocês, para a gente meditar nessa visão de mulher, de dona de casa, de esposa, de filha, etc., né, de mãe. Porque mexeu comigo quando ele fala aqui no versículo 16. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. E eu fiquei então pensando, né, sobre as desordens da nossa vida, não só da nossa casa, mas as desordens da nossa vida. E tudo está interligado, né? A desordem da casa reflete a desordem interior, tá? E aí eu lembrei de uma história, né? Uma história não, na verdade é algo verdadeiro, um fato, na verdade uma pesquisa que foi feita. É a primeira leitura de hoje, Cris, Carta de São Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Então foi feita uma pesquisa, eu até deixei aqui no meu computador para poder ler depois aqui uma parte para vocês. Ela foi feita por alguns alunos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então eles realizaram era uma experiência social, né, psicológica social. Então o que eles fizeram? Eles pegaram 2 carros idênticos, mesma marca, mesmo ano de fabricação, mesma cor, tudo igual, os 2 carros. E um carro eles deixaram abandonado cadê o nome do lugar? No Bronx, que
que é uma zona pobre e conflituosa de Nova York, um bairro, né, de Nova York, um bairro pobre, e a outra em Palo Alto, é uma zona rica e tranquila da Califórnia. E aí eles deixaram então esses 2 carros nesses 2 locais. Esses 2 carros eram idênticos. E o que aconteceu? Aquele carro do Bronx, né, daquela região mais pobre, e aí daqui a pouco eu vou chegar para vocês nessa parte de que não se trata do bairro pobre e do bairro rico, tá? Essa experiência, a questão aí é outra. Então, aquele carro lá do Bronx, ele foi atingido, né, e ele começou a sofrer vandalismo. Então, em pouco tempo, em poucos dias, aquele carro estava totalmente destruído, saqueado, enfim. E aí passou-se uma semana e o carro que estava lá em Palo Alto, ele continuava intacto. Então, alguém, né, da universidade, algum dos pesquisadores, foi lá e quebrou uma janela do carro. Então, para ver, né, era uma experiência psicológica, né, psicologia social. E aí, o que eles fizeram? Então, eles quebraram uma janela daquele carro. E aí, também não demorou muito, esse carro também começou a ser vandalizado e saqueado. E também ficou como o carro do Bronx, né? Então, o que essa pesquisa veio trazer? O quê? Não é uma experiência sobre classe social e nada disso. O que eles perceberam? Que quando há algo que se quebrou, se estragou, né? Algo trincou, algo... Enfim, né? Algo tá errado, né? Tá quebrado. E isso abre uma janela para que outras pessoas venham e façam, comecem a destruir, né, aquele carro. Foi o que aconteceu, né? Eu vou até ler aqui, só esse parágrafo que fala assim, ó. Cacos de vidro em um carro abandonado transmite uma ideia de decadência, de indiferença, quebra de códigos e regras de vida, a ausência de leis, de regras, normas e que nada é para valer. Cada novo ataque sofrido pelos automóveis multiplicava essa ideia, até que a escalada de acontecimentos, cada vez pior, torna-se irresistível, levando a uma violência irracional. Então, o que isso tem a ver, né? O que esse estudo tem a ver com a Carta de São Tiago, com nós mulheres? Quando Tiago fala aqui das desordens, né? Que a inveja, na Bíblia da Ave Maria, ela fala de ciúme, né? E a preocupação egoística, ou a preocupação com os nossos próprios interesses. Ele fala que aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Ou seja, uma coisa sai desencadeando a outra. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles 2 carros. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui? Que quando a gente deixa a nossa casa relaxada, tá? Quando a gente tem na nossa casa coisas quebradas, coisas feias, coisas que a gente até nem gosta, mas porque foi a tia da sogra do irmão do seu primo que deu para você, e aí pode ser que um dia ela visite você e não veja aquele presente que ela te deu, sabe? E às vezes a gente até guarda coisa como eu falei, coisa quebrada, coisa estragada, eletrodoméstico que não funciona mais, mas a gente guarda porque um dia, quem sabe, eu vou mandar consertar. Quando a gente tem na nossa casa, que exemplos mais que eu posso dar, coisas amassadas, quando a gente se veste de maneira
relaxada, com roupas furadas, com roupas velhas. E, gente, eu não estou falando aqui de roupa, de ter, né, de se vestir com roupa boa, não é isso, roupa cara, roupa de marca, não é isso, tá? Mas é se vestir com roupas limpas. Aquela roupa que tá toda furada, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas roupas, eu tenho poucas roupas. Mas eu já vi casos de gente que tem condições financeiras e que tem, por exemplo, 20, 30 camisetas, e dessas 30 camisetas, 15 são camisetas furadas, são camisetas, como que torcida, sabe? Quando fica, eu não tô lembrando a palavra, vocês lembrarem, vocês falam. Sabe quando lá fica torcida, não volta mais, o tecido fica com aquela ponta, desbotadas, manchadas de água sanitária ou de qualquer outra coisa, sabe? Ou seja, a pessoa tem 30 camisetas, 15 não prestam. Será que se ela jogar essas 15 camisetas fora, vai fazer falta? Então é disso que eu tô falando, tá bom? Então mesmo a gente que não tem condições de estar sempre comprando roupa nova, roupa boa, mas que aquele pouco que a gente tenha sejam roupas limpas, sejam roupas boas no sentido de não estar estragada, não roupa de marca e cara, não é isso que eu estou falando, tá? Então, quando a gente relaxa com o nosso corpo mesmo, a gente não faz a sobrancelha, a gente não faz a axila, a gente não depila as pernas, a gente está maltratando o nosso corpo. E tudo isso desencadeia vou falar assim, me referindo ao que aconteceu com os carros, outros atos de vandalismo. Você sabe do que eu estou falando. Talvez eu não esteja conseguindo me expressar direito, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração o que tem sido atos de vandalismo na sua vida. Ou seja, com você mesma, tá? Com o corpo, seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Às vezes a gente fica escandalizado, às vezes não, a gente sempre, né? A gente sempre fica escandalizado quando a gente sabe de uma igreja que foi invadida, que foi vandalizada, né? Que foi pichada, que foi roubada, que já teve muitos casos, não foram poucos, dos bandidos chegarem lá, porque são bandidos, né? Chegarem lá e fazer até cocô, né? Dentro da igreja, e tantas outras coisas, a gente fica, aquilo ali faz a gente se sentir mal, e a gente faz atos de reparação a Jesus, né, por causa disso. E o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não escandaliza a gente, isso está vindo ao meu coração como sendo para mim. Mas se eu estou falando aqui para vocês, é porque mais gente precisa ouvir isso. Mas é algo que está vindo aqui, ao meu coração agora. Eu estou precisando ouvir isso. Será que jogar toda espécie de lixo, boca adentro, comer tudo quanto é porcaria, sabe? Que no fim a gente está comendo as nossas tristezas, as nossas frustrações, as nossas decepções, e aí a gente se entope de coisa que é lixo para o nosso corpo. É lixo para o nosso corpo. Aquilo ali não está fazendo bem nenhum para o nosso corpo. E o que não faz bem é lixo. E aí a gente não cuida do nosso corpo, a gente não faz um exame periódico. Nós que somos mulheres, a gente precisa ir no ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Fazer, quem está aí com mais de 40 anos, fazer mamografia, fazer o Papa Nicolau. Quanto tempo você não faz?
quanto você tem relaxado com a sua saúde, quanto que a gente cuida das outras pessoas e quanto que a gente cuida até de quem não é da nossa família e não cuida de nós. A gente não se preocupa com a nossa saúde física, a gente não se preocupa com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. E a gente não cuida também, né, do templo que é a nossa casa, que a nossa casa é a igreja doméstica. Então, nossa casa, a edificação, é o templo dessa igreja. E a gente não cuida dela. E repito, não vou cansar, toda semana eu vou repetir isso. A gente cuida demais da igreja, paróquia, comunidade, e não cuida da nossa igreja doméstica. Então, se você mesma não se cuida, se você mesma não cuida da sua casa, vão vir, em sequência, vão vir outras coisas que vão ser destruídas, que vão ser vandalizadas. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, para que não aconteça. A gente tem que conservar, né, o nosso carro intacto. Porque se a gente permitir, e às vezes somos nós mesmos que fazemos isso, a gente permitir que alguém quebre um vidro do nosso carro, né, de nós mesmos, que alguém venha, ou que a gente mesma faça isso, o negócio só vai piorar. Daqui a pouco tempo a gente vai estar totalmente destruída. E se acontece que você já está destruída, eu tenho uma boa notícia para você. Uma ótima notícia para você. Que Deus, Ele é o mecânico perfeito. Ele é aquele que conhece, porque foi Ele que fez você. Então, Ele conhece, Ele sabe como reconstruir você. Ele sabe como consertar você. É Ele quem te fez. O manual de instrução é Ele quem tem. Tá aqui, ó. O manual de instrução. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer com a gente mesma ou com outras pessoas? Tá aqui, resposta para tudo. Resposta para tudo tá aqui. É na palavra, é no nosso manual de instrução. E Ele que nos fez, Ele quer, porque isso é vontade de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, se Deus quiser, eu vou viajar para a Europa no final do ano. Aí vem outra e fala assim, não, Deus quer. Isso aí não é vontade de Deus, né? Vocês entendem, é uma vontade humana. Então a outra pessoa fala assim, Deus quer. Ela sabe se Deus quer ou não, né? Fala assim como que para confirmar aquilo. Mas reconstruir aquilo que nós somos, voltar à nossa essência, é vontade de Deus. Porque foi para isso que Ele nos criou. Foi nessa pureza, foi nessa perfeição que Ele nos criou. E foi o pecado que veio nos destruindo. Foi o pecado que veio nos vandalizando. Então, quanto mais a gente peca, pior a gente vai ficando. E se a gente não faz todo dia o nosso exame de consciência e pede perdão para Deus e reconhece os nossos erros, se a gente não reconhece que a gente não está bem, Ele não vai poder consertar. Engraçado, hoje eu estava ouvindo um vídeo, né, de uma novena que eu estou fazendo e que depois eu vou fazer com vocês também. E é uma novena de cura. E aí a pessoa colocou lá, né, no Instagram dela, a caixinha, né, de perguntas, e ela perguntou, qual bom hábito você quer adquirir? Aí a pessoa colocou lá, preguiça. Né? Qual mau hábito você... Eu não lembro como que era a pergunta direito, mas era assim, o que a gente se propõe a mudar?
tá? O que a gente se propõe a mudar, era isso. E aí a pessoa respondeu lá preguiça. Então ela começou a falar assim, bom, se você coloca lá preguiça, né? O que se entende? Que você quer ser uma pessoa preguiçosa. Então a gente tem que saber falar as coisas para Deus. Ele sabe? Sim, ele sabe. Mas por que ele perguntava para as pessoas então? Ele via o cego e perguntava, o que você quer? Né? O que queres de mim? Ele não estava vendo, né? O padre Léo que falava assim, que Jesus fazia perguntas idiotas, né? Então ele estava vendo que era um cego, vai perguntar para o cego o que ele quer? O cego, é claro que ele quer ficar curado, mas podia ser que não. Podia ser que o cego quisesse uma outra coisa. Então por isso a gente precisa falar para Deus o que a gente quer. E por isso a gente precisa reconhecer em nós o que está quebrado. E o que quebrou? Vamos usar ainda, né, essa pesquisa que foi feita como aqui uma alegoria, né, para a gente entender melhor. Vamos dizer que foi usado um taco de beisebol para quebrar o vidro daquele carro. Vamos dizer que esse taco de beisebol, esse pau, né, essa pedra é o pecado. E ali a rachadura ou o vidro quebrado é a consequência do pecado em nós. Então é preciso que a gente reconheça o que me quebrou. Qual foi o pecado que me quebrou? Então eu preciso, eu sou pecadora, eu cometo muitos pecados. Ok. Todos nós somos e todos nós sabemos disso. Mas é diferente de você chegar no final do seu dia e falar assim, quais foram os pecados que eu cometi hoje? E fazer uma revisão. E aí você chegar e lembra do planner, né? Organizada com Maria. Ah não, o meu tá ali, não tá aqui pertinho. Mas tem lá pra gente fazer o nosso exame de consciência diário e anotar, sabe? Então anotar. Hoje sei lá, né? Hoje aconteceu que eu, nossa, não vem nada na mente, deu um branco. Hoje eu fui orgulhosa, aconteceu tal coisa, eu queria dar um exemplo assim, né? Mas não tô lembrando. Então, hoje eu fui orgulhosa, quando aconteceu tal coisa, eu agi com orgulho, eu poderia ter sido mais humilde, né? Então, você vai e anota lá, orgulho. Hoje eu não queria atender fulana de tal, que bateu no meu portão, e eu mandei meu filho falar que eu não estava, né? Ou seja, eu faltei com caridade, porque podia ser que aquela fulana ela estivesse precisando de mim, né? E eu também menti, e pior ainda, né? Fiz o meu filho mentir, né? Hoje eu tive pensamentos impuros, então vai colocar lá impureza nos pensamentos. Bom, enfim, tá? Cada um, né, a gente sabe. Então é chegar e dar nome para os nossos pecados, sabe? Dar nome, reconhecer, olha, foi isso que eu fiz hoje. Reconhecer que é pecador não é dizer eu sou pecadora, é reconhecer quais são os pecados que eu cometi. E aí, sabendo quais são os pecados, o que isso me causou de ferida? De repente, pode ser que você não reconheça isso, né, todos os dias. Mas o exemplo ao fazer isso, eu tenho me tornado uma pessoa egoísta, ou eu tenho me tornado uma pessoa mentirosa, ou fazer isso tem me tornado uma pessoa fechada. O exemplo aqui, né? Ao ser gulosa, eu tenho me tornado uma pessoa preguiçosa, consequentemente. Eu tenho me tornado uma pessoa sedentária. Então, o que eu posso fazer para consertar? Tá? Então, são 3 etapas. Reconhecer qual foi o nosso pecado, reconhecer qual foi a marca que esse pecado deixou em nós e o que eu posso fazer
para mudar isso, tá? E sempre, é claro, contando com a graça de Deus, porque sem Ele a gente não consegue, tá? Então, diante disso, ficou claro para vocês? Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Então, essa pesquisa, depois eu vou pôr no grupo aí para vocês, tá? Para vocês saberem um pouquinho, vou colocar essa comparação, né, dessa experiência que foi feita com nós mesmos, tá? Então, olha só, onde a inveja, o ciúme, como diz na Bíblia Ave Maria, né? E a preocupação egoísta, né? Pensar somente em nós mesmos, né? Querer a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? Aquilo que nos agrada, isso aí é aí que estão as desordens, tá? E aqui eu trago então para as desordens pessoais, íntimas, né? Dentro do nosso ser, e as desordens externas também, né? Da nossa casa, do nosso tempo, do nosso trabalho, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. E outra coisa, né, antes de terminar, quem dentre vós é sábio e entendido? Eu queria também trazer isso aqui para a nossa reflexão, porque tantas vezes a gente é uma pessoa que estuda, né? Estuda o catecismo, faz leitura diária da Sagrada Escritura, vê tantos vídeos, tantas pregações, tantas formações, lê muitos livros, ou seja, a gente tem aquela sabedoria, né? Aquele entendimento, aquela inteligência, né? Até mesmo das coisas espirituais, mas a gente não pratica aquilo que a gente escuta. Então São Tiago ele fala: mostre pelo bom comportamento as suas obras, repassadas de docilidade e sabedoria. Então, trazendo mais uma vez para nós, né? Então, o que adianta? Eu ter tanta sabedoria, eu conhecer tanto a Bíblia, eu conhecer tanto o catecismo, Código de Direito Canônico, isso e aquilo, se as minhas obras não estão revestidas de docilidade, se as minhas palavras não estão revestidas de docilidade. Pelo contrário, elas estão cheias de rancor, cheias de amargura, cheias de prepotência, de orgulho, de irritação. Então é preciso a gente mostrar essa nossa sabedoria, esse nosso entendimento, esse nosso conhecimento, essa nossa inteligência com as obras repassadas de docilidades, ou seja, doces e mais doces ainda, tá? Então é assim que a gente mostra a nossa fé. Ele fala, né, um pouco antes, aqui nos capítulos anteriores, ele fala sobre isso. Mostre-me a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu mostro a minha fé. Tá? Então, que isso seja trazido para o nosso lar. Em vez da gente ficar ali falando, condenando, criticando o nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, ou seja, né, quem quer que seja, seja testemunha, né, seja uma pessoa doce, sirva. E sem uma palavra você vai trazer essas pessoas para a igreja, você vai trazer essas pessoas para o lado de Deus, você vai levar essas pessoas ao céu. É na docilidade, é no serviço, tá? Muito mais do que com palavras, ok? Então, meninas, vamos rezar então um pouquinho, né, sobre isso, pedindo ao Senhor que nos dê então essa cura
e que venha também nos dar docilidade para todas as coisas. Então, se você puder, feche os seus olhos para se colocar na presença do Senhor, para se concentrar apenas nele. Visualize o Senhor diante de você. Se você quiser, pode visualizar também pela fé Nossa Senhora ao seu lado. Ela que, como mãe, nos apresenta, nos coloca no caminho. E o caminho é o próprio Jesus. Vem, mãezinha, nos ajudar nesta oração. Vem interceder conosco. Vem rezar por nós. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, depois de meditarmos sobre essa palavra, Senhor, que vem nos falar que o nosso ciúme, a nossa inveja, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo e toda espécie de pecado que trazemos em nós é o que causa toda desordem, Senhor. Toda desordem interior e toda desordem também na nossa casa, na nossa vida. Depois de meditarmos sobre tudo isso, nós queremos te pedir, Senhor, que venha nos corrigir, que venha nos exortar, mas que também venha, Senhor, nos curar, nos consertar. O Senhor que mais do que ninguém nos conhece, Senhor, conhece o profundo do nosso ser, o profundo do nosso coração. Venha, Senhor, nos restaurar a tua imagem e semelhança. Venha nos restaurar, Senhor. Aquela mulher que o Senhor nos criou. Aquela mulher para que o Senhor nos criou. Venha nos restaurar, Senhor. Venha trazer a nós, Senhor, o entendimento da tua palavra. Venha trazer até nós, Senhor, o entendimento de tudo que nós meditamos nessa noite. Nós nos entregamos a ti, Senhor, e pedimos, Senhor, venha nos curar, venha nos restaurar, venha, Senhor, nos transformar e venha, Senhor, nos converter. Venha nos fazer conhecer os nossos pecados e reconhecê-los e com arrependimento confessá-los, para que assim a cura seja completa, a restauração seja completa. Mãezinha, a senhora que sempre está ao nosso lado, a senhora que sempre está a nos olhar, a senhora que sempre está a nos educar. Venha, mãe, nos ensinar a ser como a senhora. Venha nos ensinar, mãe, a olhar para a nossa casa com os teus olhos, a olhar para o nosso corpo com os teus olhos, a olhar para a nossa família com os teus olhos, mãe. Tira de nós, mãe, tudo aquilo que quebra dentro de nós, aquele ser que o Senhor nos criou. Venha cuidar de nós. Nós nos entregamos a ti nessa noite, mãe. E queremos também, nesse início de semana, entregar a nossa família, entregar a necessidade de cada uma de nós, de cada mulher desse grupo. Cada uma tem uma realidade diferente, cada uma tem uma necessidade diferente, cada uma tem um pedido diferente a fazer. Então nós te entregamos, Senhora, nessa noite, para que a Senhora cuide, para que a Senhora vá à frente, para que a Senhora já vá abrindo as portas e resolvendo, Senhora, aquilo que nós somos incapazes, aquilo que nós
não conhecemos. Nos entregamos a Ti, Senhora, nessa noite. E agradecemos ao Senhor por ter nos reunido aqui, por ter nos trazido aqui nessa noite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meninas, e nós estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Inês está aqui pedindo, né, saúde. A Inês, assim como outras meninas também que têm partilhado, né, com problemas de saúde, algumas com problemas de saúde graves mesmo. Algumas de nós aqui com o esposo, né, doente, com o esposo na UTI. Algumas mulheres com problemas com os filhos, com filhos envolvidos em drogas, com filhos envolvidos em tantas outras coisas desse mundo que nos entristece, né? Mas que a gente saiba que tudo seja, né? Tudo seja para a glória de Deus. Se Ele não nos der saúde, mas que nos dê força para saber colocar o nosso sofrimento diante de Deus e oferecer pelos nossos irmãos. Se Ele não nos der a libertação, né, dos nossos filhos, dos vícios, que Ele nos dê a sabedoria para lidar com tudo isso, que Ele nos dê a sabedoria, amor, muito amor, né, apesar das nossas feridas, enfim, que a gente saiba lidar com o nosso sofrimento, lidar com tudo que a gente passa no dia a dia, né? Então, pedimos, não vamos esquecer que aqui nesse grupo a gente tem um compromisso, né? Não é uma proposta, é um compromisso de rezar umas pelas outras. Então, cada missa que a gente for, né, ali no início da missa, ou ali quando o padre fala, né, oremos, no início da missa, aquela primeira vez que ele fala, oremos, é ali que a gente coloca os nossos pedidos na Santa Missa. Então, coloque ali por todas as mulheres do grupo Mulheres como Maria. Quando você for fazer o seu jejum, né, ofereça pelas mulheres do grupo, pela necessidade de cada um. O Senhor conhece, né, a necessidade de cada uma de nós. E Ele vai vir em socorro, eu creio nisso, né? Eu creio que Nossa Senhora vem em socorro às nossas necessidades, porque eles não nos deixam sozinhos. Então, que a gente tenha mesmo esse compromisso, porque quando mulheres inspiram e oram umas pelas outras, milagres acontecem. Então, meninas, boa noite, fiquem com Deus. Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente conversou essa noite, coloca aqui mesmo no comentário, né? A live vai ficar salva no grupo, e aí a gente vai conversando durante, né, a semana aí também sobre isso, tá bom? Então, Deus abençoe, tenham todas uma boa noite, um sono repousante, restaurador, e que essa semana seja produtiva, seja de muitos frutos mesmo, tá bom? Frutos espirituais e frutos também temporais, né? Frutos materiais também. Então, que o nosso trabalho seja produtivo, que a nossa oração seja produtiva, e se a gente está sofrendo, que a gente saiba, né, entregar o nosso sofrimento para o Senhor. Então, fiquem com Deus, uma boa noite a todas vocês.